Hoje nós vamos começar o estudo de mais um livro da Escritura. Vamos estudar a primeira epístola de João. Já estudamos outra vez essa epístola, tá? Há bastante tempo, há alguns anos, nós estudamos essa epístola, mas o Senhor nos conduziu a estudá-la novamente. Uma epístola que, ao meu ver, ela é extremamente necessária quanto ao seu conteúdo, e é importante que toda a igreja que está de fato se preparando para a parousia do Senhor, que estude essa carta, que compreenda o conteúdo deste livro, desta epístola, em razão da sua importância. É um livro que fala de aspectos orgânicos da vida cristã. E eu quero pedir a vocês que hoje está começando comigo esse estudo, que vocês insistissem nesse estudo até o final. Vocês não desistam nem desanimem, porque vocês sabem que vez ou outra vai acontecer de ter um estudo, né, de quarta-feira, assim, um pouco mais cansativo. Acontece, né? Ocorre, mas não desanima por isso não. Você tem que pegar do início ao fim, e para compreender o todo dessa epístola. E hoje, inclusive, nós vamos começar a fazer uma abordagem de alguns aspectos essenciais dessa epístola que são fundamentais, caso você de fato queira levar a sério a vida cristã. Se você não quiser levar a sério a vida cristã, então não precisa nem começar. É bobagem. Tem coisas mais importantes para você fazer, caso não seja o seu interesse, a sua vida espiritual, o seu crescimento em vida, né? A transformação da sua alma, enfim. De todo modo, é isso aí. Nós tivemos uma conferência agora nos dias 10 a 12 deste mês, que foi como que 3 ministrações introdutórias a esta carta. Eu já esperava que isso aconteceria. Já esperava que alguém perguntasse após a conferência: Alexandre, qual é a relação do que você pregou na conferência com 1 João? Né? Me parece que não teve muita relação. Que, como você havia pedido, como eu havia pedido, que os irmãos lessem 1 João, sobretudo o primeiro capítulo, para, né, se preparar para a conferência. A maioria dos irmãos que leram não viram relação do que foi ensinado, pregado na conferência com o que foi lido, que a pessoa leu. Quem não leu, aí que não viu nada mesmo, né? Se quem leu não viu muita relação, imagina quem não leu. Mas já era esperado que as pessoas não vissem relação. Quando eu preparei as mensagens, primeiro dia eu comecei falando de Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, vocês devem se lembrar. Segundo dia nós falamos de Atos capítulo 17, né, versículos 26, 27 e 28. Só no terceiro dia que eu falei de 1 João, e também não falei, porque nós não nos aprofundamos absolutamente em nada dentro do texto, porque demos maior ênfase a Efésios capítulo 2. Então praticamente foi Romanos capítulo 1, de 1 a 4 no primeiro dia. Segundo dia tratamos basicamente de Atos capítulo 17, versículos 26 e 27, e no domingo basicamente Efésios capítulo 2, né? Vocês devem se lembrar que nós usamos o capítulo 2 de Efésios para falar sobre a igreja enquanto uma experiência de aproximação, né? Aproximação, de participação e de comunhão, né? Então, e quando eu cheguei em 1 João, acabou a mensagem, nós não entramos efetivamente. Entretanto, essas mensagens têm tudo a ver com 1 João, como um todo. Vocês vão perceber que há essa relação profunda quando nós, então, começarmos a investigar esta epístola a partir do capítulo 1, adentrando o seu conteúdo. Vocês vão, sim, agora eu entendo a relação. Mas, como foi me feita a questão, alguém perguntou se havia relação. A minha resposta foi a seguinte: não, certamente há
relação, e muito profunda, inclusive. O fato é que quem não conseguiu ver a relação do que foi falado na conferência com o que foi lido em 1 João, a razão disso é simples. É porque o conceito que a maioria das pessoas tem de comunhão é um conceito que não está de acordo com o conceito bíblico. Ou seja, o conceito bíblico de comunhão, sobretudo em 1 João, é um conceito orgânico, do ponto de vista da experiência, e sistêmico, do ponto de vista da história da humanidade, de tão modo atrelado a toda a história e a organicidade da igreja enquanto corpo de Cristo, que quando se tem um outro conceito que não seja estritamente o conceito bíblico, então quando você ouve acerca do assunto, você não identifica no assunto aquilo que você ouve com aquilo que você sabe. Ou seja, você sabe algo pensando que aquilo que você sabe é o que diz a Bíblia, e não é. Não é. E por não ser, você fala, mas está estranha essa conversa, porque ele não está falando de comunhão, ele está falando de outra coisa, é outro assunto. Né? Então, eu convido vocês, a partir de então, refletir comigo sobre isso, para que se esclareça e nós nos aprofundemos mais nessa questão, tá bom? Então, pega primeiramente a sua Bíblia, abra em 1 João capítulo 1, e hoje nós vamos dar os primeiros passos na direção dessa epístola, tá? Nós vamos ler aqui, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tão somente esses 6 versículos. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bem, até aqui. Amados, veja bem, o que nos interessa hoje nesse estudo, nesse primeiro estudo introdutório dessa epístola, é identificarmos, primeiramente, qual é o assunto da epístola, ou pelo menos qual é o assunto principal, a partir do qual tudo será desenvolvido na epístola. Ao lermos uma epístola como esta, por exemplo, lermos um livro, seja da Escritura ou qualquer outro livro, a primeira coisa a se fazer na leitura é identificar o assunto, do que trata aquele livro, qual é o tema principal. E a partir desse tema principal, muito será dito. Porque se nós não entendermos aqui qual é o ponto central que será abordado, nós vamos ficar vendo muita coisa, falando de muitas coisas, vai virar uma salada de fruta, e nós não saberemos então conectar os assuntos, não vamos encontrar a unidade do livro. Então veja que nesses versículos que nós lemos, veja que se argumenta nos versículos 1 e 2 e 3, o apóstolo está argumentando que aquilo que era desde o princípio, que aquilo que estava com o Pai lá na eternidade, isso foi manifestado aos apóstolos. Então verifica-se claramente que ele pega algo que está na eternidade, aquilo que era desde o princípio, ou seja, ele não vai dizer algo que se funda ou se estabelece no seu tempo, nem no século passado, nem no século anterior. Ele fala, olha, a nossa conversa aqui
começa desde a eternidade passada. É lá que estava a vida. E a vida que estava na eternidade, que estava com o Pai, essa vida nos foi manifestada. E nós os apóstolos, nós vimos com os nossos próprios olhos. Quando eu digo os apóstolos, porque nós não vimos com os nossos próprios olhos. Nós podemos dizer que o vimos pela fé, não é? Mas com os próprios olhos, somente aqueles que foram testemunhas do Cristo encarnado. Então ele fala que o Cristo, ele se encarnou, ele entrou na história humana, e esse Cristo, pelo menos aqui nesta epístola, ele vai chamar no capítulo 1 de vida, a vida. No evangelho em que ele escreveu, ele chama de o Logos, o Verbo se fez carne. Nessa epístola ele coloca a vida que se fez carne. Ele diz: nós os apóstolos vimos, nós os apóstolos tocamos a vida manifestada, nós contemplamos, nós estivemos com ela, nós comemos na sua presença e, portanto, nós somos testemunhas oculares dessa manifestação da vida, dessa intervenção da vida eterna no plano da história, no plano da humanidade. E, portanto, nós recebemos diretamente dessa vida uma mensagem. E nós queremos comunicar para vocês isso. Vocês que não viram, que não estiveram com a vida encarnada. Então eles se colocam assim: nós os apóstolos, nós testemunhamos a encarnação da vida, nós somos testemunhas oculares, nós recebemos da parte da vida uma mensagem, e nós agora queremos comunicar essa mensagem com vocês. Vocês que são os ouvintes da palavra apostólica, vocês que não estiveram lá, vocês que não viram, vocês que não contemplaram, vocês que não tocaram, nós queremos compartilhar com vocês a mensagem da parte da vida, da parte do Cristo. E o objetivo nosso ao compartilhar com vocês acerca da vida e acerca da mensagem que ela nos trouxe, o objetivo é trazer vocês todos, trazê-los para a comunhão conosco. Ou seja, o objetivo desta epístola é nos introduzir na mesma comunhão que os apóstolos têm com o Pai e com o Filho. Logo, o assunto central dessa mensagem, ou que seja o objetivo central, é a comunhão. Por isso que nós demos o nosso tema de a vida manifestada como comunhão. Ao longo da epístola nós vamos entender melhor o que significa a vida manifestada como comunhão. A princípio eu quero trazer vocês apenas para este ponto, que os apóstolos, porque tiveram contato com a vida, porque tiveram a revelação e manifestação da vida, eles entraram em comunhão com o Pai e com o Filho. É o grande fato da obra de redenção. A obra de redenção, ela visa introduzir o homem em comunhão com Deus. Ou seja, a vida veio ao mundo, o Cristo de Deus, que é a vida eterna, ele se faz carne, ele entra na história. Qual é o grande objetivo da vinda, da primeira vinda de Cristo? Da vinda do Cristo por meio da sua encarnação, né? Qual é o grande objetivo da manifestação da vida? É nos colocar em plena comunhão com o Pai. Aqueles que estiveram com a vida logo foram colocados em comunhão direta com o Pai e o Filho. E agora eles dizem: eu quero que vocês também que estão ouvindo essa mensagem tenham comunhão conosco, adentrem essa mesma comunhão. Portanto, nós precisamos começar o estudo dessa epístola compreendendo o que é ter comunhão. Nós temos que entender que comunhão é essa, de que natureza é esta comunhão e o que significa efetivamente estar em comunhão. E logo saber também o que é não estar em comunhão. Daí nós temos que começar a pensar os nossos próprios conceitos de comunhão para descartá-los, porque se você não descartar o que você pensa sobre comunhão, se é verdade que você
tem um conceito equivocado sobre comunhão, porque se for correto, você não deve descartá-lo. Lógico, né? Mas se for o caso, você deve descartar o conceito equivocado de comunhão e se apropriar do conceito correto de comunhão. Perfeito? E daí vamos pensar aqui por um momento, quero instigar vocês a pensar o que vocês acham que é ter comunhão. Não é? Que é ter comunhão. Daí eu quero recordar vocês das duas primeiras mensagens da conferência. Na primeira mensagem, eu estou instigando vocês a pensarem o conceito de comunhão comigo, tá bom? E na primeira mensagem da conferência, quando eu levei os irmãos para Romanos capítulo 1, Paulo ele começa dizendo assim, presta atenção, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho. Então a ênfase do primeiro dia é dizer, olha, o evangelho, ele diz respeito a uma pessoa. A uma pessoa. O evangelho, ele diz respeito ao Filho de Deus. Ora, o que foi prometido nas Sagradas Escrituras foi o Filho de Deus, desde Gênesis capítulo 3. Agora cuidado, olhem para mim para não cair no mesmo erro da conferência, ou seja, não da conferência, mas de entendimento. Olha para onde eu estou levando vocês para entendermos o conceito de comunhão. Eu não mudei o assunto, tá? Então nós começamos a lançar alguns fundamentos e vamos caminhando na direção do conceito de comunhão. Então, no primeiro dia eu falei, irmãos, de que trata o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho trata acerca de uma pessoa, como diz Paulo, apóstolo, separado para o evangelho de Deus, evangelho este que foi prometido nas Escrituras, com respeito ao Filho de Deus. O evangelho diz respeito ao Filho, ele não diz respeito a qualquer outra coisa que não seja o Filho. Então essa promessa acerca do Filho começa em Gênesis 3,15, a primeira menção do evangelho, quando lá, por ocasião do registro da queda do homem, está dito que Deus prometeu que a mulher traria à luz o descendente. E esse descendente, que é o Filho de Deus, ele haveria de realizar uma série de coisas. Mas observa que a promessa é que Deus, o Pai, enviaria o descendente. E ao longo da Escritura tem lá essas promessas todas. Deus prometendo, que haveria de nascer um filho, o seu nome seria Conselheiro, Pai da Eternidade, tal. Tantos textos em Isaías, em Ezequiel, no livro dos Salmos, no livro de Gênesis, tanto por meio de profecias como de tipologias, uma série de textos, todos anunciando uma pessoa. Mas o que isso tem a ver com o quê? Daí os irmãos vão se lembrar que mesmo no primeiro dia, após falarmos sobre isso, nós falamos que este evangelho que diz respeito a uma pessoa, ele pode ser o quê? Ele pode ser manipulado, ele pode ser corrompido, ele pode ser modificado. Paulo advertiu dizendo que se porventura alguém pregar o evangelho para vocês, que vá além do que vocês receberam, que esse evangelho que ultrapassa ou que é menor do que o evangelho que vocês receberam, é um evangelho maldito, e quem prega tal evangelho é maldito. Ou seja, o evangelho diz respeito a uma pessoa. E eu pergunto, qual foi o evangelho que vocês receberam? Foi acerca de uma pessoa ou foi acerca de dogmas? E aí nós estamos lidando com um problema, porque me parece que toda a nossa relação com Deus, ela é uma relação oblíqua. Me parece que nós não temos comunhão com o Pai e com o Filho,
Como diz o apóstolo na sua primeira epístola, a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho. Nós vimos Ele, nós tocamos, nós contemplamos, nós apalpamos. É uma pessoa, se manifestou, se fez carne, nós o ouvimos, nós o vimos. É uma coisa maravilhosa e eu quero que vocês tenham comunhão com a vida. Mas não, me parece que a nossa relação não é com a vida. Parece-me que a nossa relação é com doutrinas, é com conceitos formais acerca dele. É como se porventura nós tivéssemos todos os conceitos corretos, ou pelo menos tivéssemos a vida inteira buscando estabelecer os conceitos mais próximos e mais fiéis acerca dele, e nunca tivemos um relacionamento pessoal de comunhão com a própria pessoa. Talvez seja mais ou menos um casal que se conheceu, não é nem pela internet. Hoje em dia, pela internet, você manda até nudes, né? Desculpe eu colocar nesses termos, mas bobagem, pura bobagem. Mas manda, né? Mas eu digo por carta. Na época das cartas, aí não tinha como mandar nudes na época, né? Por carta. Então, meus olhos são castanhos, eu meço 1,75 m, eu sou moreno claro, ou sei lá, eu sou branco, eu sou rosa, vermelho, não importa, meus cabelos são assim, e você ficar a vida inteira tentando discernir, tentando um relacionamento oblíquo, sem nunca ver a pessoa, tocar na pessoa, se envolver, conviver, se tornar um só com a pessoa. Imagina só um relacionamento todo baseado só em carta. É uma coisa muito sem futuro, vocês não acham? Olha como começa a 1 João. O que nós vimos, ele chama a atenção para os sentidos. Ele chama a atenção para uma experiência. O que nós ouvimos com os nossos ouvidos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos. Ele fala de uma experiência tátil, pessoal, orgânica, viva, com aquela pessoa da qual o evangelho fora, daquela pessoa que fora prometido, ou prometida nas Escrituras. O evangelho diz respeito a essa pessoa. Antes dessa pessoa chegar, havia a promessa acerca dele. Daí a ideia de que a nossa relação espiritual com Deus é sempre uma relação enviesada, sempre oblíqua, sempre por intermédio de. Nós nos satisfazemos com a água do batismo, nós nos satisfazemos com o pão da ceia, nós nos satisfazemos com a leitura da própria Bíblia, nós nos satisfazemos com uma série de coisas que são coisas e que não são exatamente a pessoa. Então, e isso já no segundo dia de conferência, nós ampliamos, demonstrando que não somente o que impede-nos dessa comunhão pessoal com a vida, que o evangelho que nos chegou, ou pelo menos no final das contas acabou restando tão somente dogmas, que é a doutrina formal acerca da vida, os ritos, que são as coisas com as quais nós tentamos nos aproximar do sagrado, com a água abençoada, com a água do batismo, com qualquer coisa, por mais sagrado e mais justificável que seja, lidamos com ritos, lidamos com código de conduta, nossa comunhão com Deus. As pessoas vivem perguntando assim: será que o fulano vai para o céu? Você fala, mas por que essa pergunta? Não, porque ele veste essa roupa. Essa é a ideia que se tem de Deus. E qual é a ideia que Deus tem acerca de nós? Não, eu vou lá, eu vou me fazer carne, eu quero ter comunhão com os homens, eu quero me aproximar dos homens, e não somente me aproximar, mas eu quero que eles venham a mim e participem comigo de algo comum. Afinal, a palavra comunhão quer dizer com um, ou seja, todos participando
de um único organismo. Então, a conferência estava simplesmente, antes de tudo, denunciando os nossos erros acerca de comunhão. Será que nós temos comunhão com coisas relacionadas à vida ou temos comunhão com a própria vida? Essa é a grande pergunta que nós, como igreja, devemos fazer e cada um individualmente deve fazer acerca de si mesmo. Que tipo de comunhão nós temos efetivamente? Mas vamos aprofundar mais, vamos instigar um pouco mais a ideia de comunhão. É certo que para se ter comunhão, temos que ter coisas em comum, não é? Mas daí o que acontece? Você fala assim, não, eu tenho comunhão com os irmãos do DEVAP, porque você vem aqui no DEVAP, você é membro aqui do DEVAP, logo você tem comunhão com os irmãos do DEVAP, aí você canta, né? Temos comunhão com o Pai, está cantando, comunhão com o Filho, com o seu corpo vivo, tal. Mas a pergunta é, você tem comunhão conosco? Você congrega aqui, você vem aos domingos, você vem às quartas, mas isso é garantia que você tem comunhão conosco? Mas você diz, não, mas se eu congrego aqui, parece que a igreja, ela te dá o status de comunhão se você tiver afinidades doutrinárias, é isso? Percebe que o nosso conceito de comunhão não está muito legal? É diferente do que João está dizendo. Nós estivemos com a vida veio, manifestou-se, nós tocamos, nós vimos, e queremos que você venha ter comunhão também conosco, com esta vida, com o Pai e com o próprio Filho. Então, nós achamos que temos comunhão. Aí você pergunta, tá, mas você tem comunhão com os irmãos da Assembleia de Deus? Bem, nesse contexto de igreja parece que não, não é? Parece que não. Porque você tem comunhão com os irmãos daqui, do DEVAP. Tá, mas vamos ficar só aqui, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E se for o caso de você estando aqui no DEVAP? Vamos esquecer todo o restante do mundo, vamos pensar só no DEVAP. E olha a que ponto nós vamos chegar. Você congrega no DEVAP, você está tudo certo no DEVAP, no ponto de vista institucional, está tudo ok, mas digamos que você tenha algum aborrecimento com algum irmão do DEVAP, o que não é difícil. De mente mesmo, me vem uma pancada de situações dessa natureza. Você tem comunhão conosco? Você fala, não, eu não tenho comunhão com aquele irmão, mas eu tenho comunhão com você, pastor. Tá, e é possível você ter comunhão comigo e não ter comunhão com o outro? É possível? Você fala, não, eu tenho minha comunhão com Deus. Tá, e é possível você ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o seu irmão? Será que essa comunhão que você tem com Deus, ela é verdadeira? Não, é verdadeira porque eu sou sincero. Mas veja o que diz a Escritura. Vamos lá. Volta lá para 1 João. Ou seja, fui eu que saí de lá, né? Mas aqui diz assim, olha, capítulo 1, versículo 3. Olha, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então vocês são convidados a ter comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. Logo, me parece que aqui os elementos da comunhão são 3, ou são 4. É o Pai, é o Filho, são os apóstolos, e nós que chegamos agora pela mensagem apostólica. Vamos colocar nesses termos só para vocês perceberem que é uma única comunhão. Não existe uma comunhão para você, outra comunhão para mim. Não, nós somos chamados a entrar na comunhão dos apóstolos, e a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com o Filho. Em seguida, ele diz assim no versículo 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? É que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, quando ele diz que nós somos convidados à comunhão, ele está nos chamando para um ambiente
de participação comum. Ele está nos chamando para estarmos em Deus. Vocês lembram que nós começamos no segundo dia de conferência falando sobre João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira? Vocês não devem se lembrar, né? E nós colocamos claramente João 15, quando Jesus ensina que sendo ele a videira e nós os ramos, ele coloca que nós estamos ontologicamente nele. É impossível não estarmos nele, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Só que de repente no capítulo 15 ele fala: o ramo que estando em mim, se ele não produz fruto, ele é arrancado. Aí eu perguntei: ora, como pode alguém estar nele e não produzir fruto? Ora, se você está nele, é possível que você não produza fruto porque você não está nele, embora você esteja nele. Como é possível alguém estar em Deus e ao mesmo tempo não estar? Para vocês entenderem claramente isso, vamos pensar em dois termos na língua portuguesa: casa, que é uma palavra que remete a uma estrutura, né, física de uma morada, né, a casa própria. Você compra uma casa, um lugar físico para você morar. Só que nessa casa você vai estabelecer um lar com outras pessoas. Você vai fazer daquele ambiente um lar com a sua esposa e com seus filhos. Ou seja, o lar é o aspecto subjetivo, afetivo, de compartilhamento das pessoas que estão lá dentro. É possível você ter uma casa e não ter um lar. Perfeito? É possível você estar dentro de uma mesma estrutura, mas não estar ligado às pessoas que estão dentro da mesma estrutura. Então imagine só que, estando um casal dentro da mesma casa, vivendo debaixo do mesmo teto, dormindo no mesmo quarto, mas com os corações tomados por inimizade, por raiva e por ódio. Pensa num casal. Quem é casal aqui sabe exatamente o que eu estou falando, porque em algum momento da sua vida você dormiu com muito ódio da sua mulher ou do seu marido. Em algum momento. Não é possível. Você não vai mentir para mim que eu sei da sua vida, porque a sua vida é igual à minha, né? Não é aquele ódio do Satanás, não, mas é aquele ódio de Caim. Ou seja, vocês estão debaixo de um mesmo teto, no mesmo lugar, mas estão separados. Não estão separados nem de quarto, nem de cama, nem de casa, mas os corações estão distantes e muito distantes um do outro. É essa distância do coração a que nós estamos nos referindo. Ontologicamente você está em Deus. O seu ser só pode ser e existir nele, não tem como, porque ele é a vida, e a vida é que dá a existência de todas as coisas. A vida é o fundamento de toda a existência. Logo você não pode estar fora dele, mas você pode estar com o seu coração distante de Deus. E esse estar distante de Deus no coração, que não é distância geográfica, é uma distância espiritual e psicológica, né? Que significa que estando nele você pode então não estar. Logo, quando se fala, portanto, aqui no texto bíblico, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, se dissermos que nós estamos nele, que nós temos comunhão com ele, que eu nasci de Deus, que eu tenho origem nele, que eu vivo por meio dele, que eu o amo, que eu o sirvo, que eu existo nele, que eu estou conectado a ele, que eu tenho afinidade com ele, que eu vivo em contato com ele, em comunhão com ele, e ao mesmo tempo eu aborreço o meu irmão, ele diz: você é mentiroso. Olha o que diz o texto, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não tem como você estar nele, na luz, e andar em treva. É um contrassenso. Então ele está dizendo que a comunhão não é uma questão institucional, é uma questão
espiritual. Ou seja, estar em comunhão, nós vamos entender daqui a pouco, talvez na próxima mensagem, daí para frente, que a comunhão não é uma questão de você estar alinhado com os dogmas e as doutrinas de um determinado lugar. A comunhão é algo do coração. Quem estiver em comunhão com Deus estará fatalmente em comunhão com o seu irmão. Então não existe, a minha comunhão com Deus é esta, o outro que se exploda. Eu odeio o fulano, eu não gosto do Beltrano, mas eu tenho minha comunhão com Deus. A Bíblia fala, é mentiroso, não é verdade. Logo nós temos que rever todo o nosso conceito de comunhão. Nós temos que agora, a partir desse ponto, hoje nós apenas entramos aqui em 1 João para entender que o assunto central é que a vida se manifestou para levar o homem à comunhão com o Pai e o Filho, que nós, portanto, que não ouvimos, não o contemplamos, somos convidados a esta comunhão. Só que essa comunhão é pelo próprio nome, né? Comunhão não pode ser uma para cada um, porque a comunhão vem da palavra comum, aquilo que é comum para todos. E comum vem de com um. Ou seja, se você pegar a palavra comunhão e você for investigando, você vai chegar no número 1, numa unidade. A comunhão nasce de uma unidade. Logo, se você tem a sua comunhão com Deus, eu tenho a minha comunhão com Deus, então são duas coisas diferentes. Se nós estamos em comunhão com Deus, todos nós estamos em comunhão também uns com os outros. E daí nós chegamos a um ponto muito importante, que nós temos insistido nisso, que é a ideia daquilo que nós chamamos de orgânico. Olha como há quanto tempo nós falamos sobre o aspecto orgânico da Bíblia Sagrada, das verdades bíblicas, a organicidade do Evangelho, né, da igreja, mas isso ainda nos parece algo que o próprio assunto da organicidade ainda é um dogma. Vejam, se nós falarmos assim, por exemplo, o Marquinhos pregou domingo agora sobre o corpo de Cristo. Vocês lembram que ele explorou 1 Coríntios, capítulo 12? Eu pergunto, o corpo de Cristo, o que é? Aí você fica com isso na cabeça, né? O corpo de Cristo, o que é? Aí você vai sempre em busca do melhor conceito. Se você perguntar para uma criança, o seu corpo, o que é? Ela não vai ter nenhum conceito do que seja. Ela sabe o que ela sente, o que ela vive, que ela tem mãos, que ela tem braços, que ela tem pernas, que ela tem um corpinho, e esse corpinho está em pleno funcionamento, o sangue está correndo nas suas veias, os músculos funcionam, não é? E ela tem fome, ela tem sono, esse corpo se alegra, ele salta, ele adormece, ele está pulsando, ele está vivo. Ou seja, o corpo é uma questão de experiência. Se alguém posteriormente quiser fazer qualquer conceito formal do que seja o corpo humano, ele pode fazer, mas o corpo, ele só é possível na experiência, nunca no conceito. O melhor conceito não traduz a experiência de ser corpo. Ou seja, falamos do corpo, mas queremos o melhor conceito. Falamos que a igreja é um reino de sacerdotes, não é? Queremos um conceito, mas não entendemos o que é ser um reino de sacerdotes. Ou seja, me parece que nós estamos sempre em busca de alguma coisa que substitua a própria experiência em si. Talvez nunca poderíamos dizer como os apóstolos, a vida se manifestou. Ele não disse nem a palavra se manifestou, conforme ele diz lá em João, no seu evangelho, né? Porque a palavra poderia ser confundida com a palavra, né? Bíblia, né? A palavra de Deus, não tem quem fale assim? A Bíblia é a palavra de Deus, mas é uma coisa. Ele diz, não, gente, o que nós vimos no nosso contato, a nossa experiência foi com a própria vida. A vida veio, ela não jogou do céu um livro,
ela não jogou tábuas de pedra escrito mandamentos, ela não nos trouxe tábuas ou pedras de ouro contendo um novo testamento, ela não nos mandou qualquer coisa, não, a vida veio, a vida se manifestou. Ou seja, a história de Deus com a humanidade é que Deus quer habitar no homem e com os homens. Já está lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 25, quando Deus tira o povo de Israel. Vamos colocar numa ordem mais lógica, Deus cria o homem e coloca ele onde? Num jardim. Por que não coloca sobre a terra? Afinal, o homem foi criado para habitar a terra, sim ou não? Mas olha a ideia, como a ideia da revelação traduz um ambiente de habitação mútua. O homem foi colocado num jardim em que Deus tinha comunhão com o homem no jardim. Quando ele perde essa comunhão, aí é que ele se torna um errante sobre a terra, é um peregrino. Mas a ideia começa com um jardim. Agora o homem, quando perde isso, o que é o pecado original que faz o homem perder esse aspecto do jardim, do lar, da comunhão? Que pecado é esse que ele comete? Qual é a consequência desse pecado original? É que o homem agora ele quebra a comunhão, ele perde os laços com o próprio Deus, com a própria vida, e agora vai viver errante. Quando Deus agora resgata para si um povo, no caso seria o povo de Israel, seguindo no eixo da revelação bíblica, o que Deus fala para o povo de Israel? Façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus querendo estar no meio do povo, querendo ter comunhão com os homens. E assim você vai avançando na Escritura. Quando então veio o próprio Cristo, ele se veste de carne, se faz homem para habitar no nosso meio. Quando então ele morre na cruz do Calvário, ele então ressuscita, qual é o produto da sua obra? Ele construiu um templo para os crentes ficarem lá dentro orando? O que ele fez? Ele escreveu uma Bíblia. Agora está aí para vocês seguirem a Bíblia. O que ele fez? Qual é o produto da sua obra? É o corpo de Cristo, a igreja. Pessoas, corpo de Cristo, no mesmo princípio da organicidade. Igreja, habitação, igreja, corpo de Cristo, que mantém comunhão com o Pai e com o Filho. E você vai caminhando, chegar em Apocalipse. Qual é o desfecho da história de Deus com a humanidade? É Deus descendo numa cidade para habitar no meio dos homens. Ou seja, toda a história é a história de Deus que quer se relacionar. Não é um Deus que quer estabelecer uma religião, estabelecer um dogma, estabelecer um rito, estabelecer uma coisa, te dá uma pedra para você, para levar boas energias para você, te dá um cajado ungido, uma rosa ungida, um batismo em água, um pãozinho da ceia. Não, Deus, ele está sempre querendo comunhão. E essa comunhão é sempre pessoal. Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Logo, nós temos que repensar o conceito de comunhão. E para repensar o conceito de comunhão, não podemos pensar a comunhão em termos de conceito, em termos de doutrina, em termos de dogma. Temos que pensar em comunhão em termos de experiência. E a comunhão, além de ser algo relacional, não é algo conceitual, e talvez aí esteja a maior dificuldade da transmissão do tema, não é algo que surge, por exemplo, com os apóstolos, ou com a igreja, a primeira igreja, ou mesmo com a vinda de Jesus, do Cristo ao mundo. Todos os temas orgânicos das Escrituras, eles estão ligados uns aos outros, podemos dizer que eles são sistêmicos. Cuidado para não confundir a palavra sistêmico com a ideia de sistema, né?
Sistêmico no sentido de que nada de experiência espiritual está desconectado do todo. Não, é sempre um todo. O que aconteceu lá no início da história nos afeta diretamente hoje. Então, ao falar de comunhão, nós temos que entender a ideia de comunhão ao longo de toda a história. A ideia de comunhão não é algo de eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, eu estou em comunhão. Não. A ideia de comunhão começa na origem com a criação de Deus. A criação de Deus é uma coisa una, é uma coisa única. Observa vocês que lá em Atos dos Apóstolos, eu quero que você abra, no capítulo 17, nós temos algo que passa desapercebido por quase todos os teólogos. Eu dizer quase todos, porque como eu não conheço todos, eu presumo que dentre os que eu não conheço, deve ter alguém que viu e assim entendeu. Dentro daqueles que eu conheço, não vi ainda. Mas está aqui, olha, capítulo 17 de Atos, versículo 26, diz assim: de um só fez toda a raça humana. E a maioria das pessoas que leem esse texto e o interpreta, entende que aqui seja uma referência a Adão. Nós estamos estabelecendo o início de uma conversa, de uma história para caminharmos no sentido bíblico de comunhão, tá? Estamos partindo de um princípio. Vamos caminhar a partir de então em busca da comunhão, no sentido claro, sistêmico, orgânico de comunhão. De um só fez toda a raça humana. A maioria dos leitores entendem que toda a raça humana veio de um único homem, ou seja, de Adão. Que esse versículo é uma referência a Adão, como se tivesse dito: de Adão veio toda a raça humana. Como se Adão fosse o fundamento, a raiz, a origem, o princípio. Pode até se dizer que Adão seja o começo, dá para concordar, mas o princípio não, porque o princípio é o fundamento, é aquilo que é a base orgânica e que sustenta e que dá origem, a base originária de tudo. Toda a raça humana procede de um único princípio. Adão faz parte da raça humana, logo de onde ele procede? Deste princípio originário. Se você entender que de um só, esse um só seja Adão, veio toda a raça humana, você quer dizer que toda a raça humana vem de Adão, e Adão é por si mesmo o princípio originário da raça humana, e ele não pode provir de ninguém, porque tudo provém dele. E ele provém de quem? Logo, esse de um só não pode ser uma referência a Adão. Tanto é que no próprio texto grego a palavra Adão nem aparece. Se você pegar o texto grego, você vai observar que essa palavrinha aqui, olha, quando diz de um só, esse um lá no grego é uma palavrinha que significa de unidade. E esse só é a mesma palavra que dá o sentido também de um. Aí o tradutor, ao trazer do grego para o português, deveria colocar de veio toda a raça humana. Ele pensou, não faz sentido de Aí então ele pensou, mas está sozinho, né? E se fosse dois, não estava sozinho. Então, de um só. Pronto, de um só. Ele preferiu colocar só do que a palavra que também não faria sentido para a maioria de nós quando lêssemos, sem a ajuda e a explicação de alguém. Mas ele poderia colocar de princípio veio toda a raça humana.
de uma semente originária veio toda a raça humana, de um fundamento originário veio toda a raça humana. Ou seja, ele quer dizer que toda a raça humana, ela, embora quando hoje nós olhamos, nós vemos a humanidade toda dividida em raças. Olha a coisa mais difícil de conceber. Agora, seja honesto consigo mesmo. Nós somos afetados por essa ideia de divisão. Querendo você ou não, por mais que você seja alguém que queira vencer essa coisa, mas quando você olha para um indivíduo que procede do mesmo que você, só que ele tem traços diferentes dos seus, seja a cor da pele, o formato do nariz, dos olhos, ou tenha costumes diferentes, porque nasceu do outro lado do mundo. Você olha, você respeita, porque tem as leis, tem tudo, mas você não tem muita aproximação. Há uma distância, há uma separação. Há separações normais que são linguísticas, sociais, não é? Das suas tradições, da gastronomia. Aí dentro de um mesmo povo você também olha para pessoas de outros estados com um olhar um pouco atravessado. Sim ou não? E agora, imagina agora a humanidade inteira, todas as nações do mundo. Nós temos que entender que todos os homens, indistintamente, têm uma mesma base originária, o mesmo ser, uma mesma essência, uma mesma origem, uma mesma causa. Se você agora, entendendo que todos os homens têm esse mesmo núcleo de existência e de origem, se você entender que todas as coisas foram feitas em Cristo, entenda Cristo como o sentido lógico que a Bíblia nos dá. O Cristo é o lugar onde tudo existe. E aí, para facilitar, porque é tão difícil entender como que Cristo pode ser o lugar, você imagina só o Cristo de Deus como sendo um grande ambiente, como que um laboratório onde possibilita que as coisas surjam e dele explodam e nasçam e cresçam e apareçam, dele acontecendo nele todas as coisas. Bem, não queira me condenar por isso, que eu estou apenas falando daquilo que Paulo disse e que os crentes cantam, mas não querem conversar sobre o assunto, e se conversarem eles vão querer dizer, não, isso aí é apenas uma maneira de falar. Não é maneira não, tudo é para finalidade, tudo é para ele. Tudo que há é para Ele. Ele é a causa final de tudo. Tudo se dirige para Ele. Ele é a razão de tudo. E tudo foi feito por meio dele. Então Ele é o autor de tudo. Nada foi feito sem Ele. Nada foi feito por algo que não fosse Ele. Ele é o autor, Ele é o construtor, Ele é o arquiteto de tudo. E tudo foi feito nele. E Paulo, o mesmo Paulo que diz isso, vai reafirmar em Atos 17, dizendo que nele você se move, é nele que você existe, é nele que você se move, existe e vive. Então, entenda que a criação de Deus é uma coisa única, em que o fundamento de tudo é o é Ele, e nós estamos nele. Logo, aqui, nesse complexo de existência, nele, nós vamos olhar lá para o final, para o futuro de todas as coisas. Me acompanhe, lá para o futuro, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando acabar tudo lá no final, qual vai ser o final de tudo? Tudo nele, convertidos para Ele, voltados para Ele. O que Paulo desenha como consumação dessa obra é um cosmo harmônico,
harmonioso nele. Ele é o centro, ele é a essência e ele é a circunferência de tudo. Ele é o centro para onde tudo converge, ele é tudo em todos e ele é a circunferência que engloba todas as coisas. Então, tanto no início, quando Deus cria, como no final, a se manifestar na dispensação da plenitude dos tempos, nós temos uma coisa única. O problema está exatamente no meio. O homem, por causa do pecado, ele se distanciou, ele quebrou essa unidade. Não somente quebrou essa unidade, e esse vínculo, e esse relacionamento, e essa dependência com Deus, como também ele quebrou com a criação, e ele quebrou também com o próprio homem. Quando o João diz assim, olha, como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem, melhor, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Ele está fazendo uma relação de que quando você ama a um, você ama o outro. Não pode dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Quando eu quebro os meus laços, os meus vínculos com Deus, quebra-se automaticamente todos os laços e vínculos, tanto com a criação quanto com os homens. Os homens criados por Deus para viver nessa unidade, e não unidade em termos meramente, como posso colocar, no sentido dogmático, no sentido do conceito, mas nessa procedência original, em comunhão, nesse complexo vivo, como quando o homem quebra essa unidade no seu coração, na sua alma, na sua mente, agora todos esses vínculos vão se desfazendo e agora o homem vive errante. Só que o homem foi criado não para ser errante. Existe uma palavra chamada teotropismo. É um neologismo que vem do empréstimo da ideia de tropismo. As plantas, elas têm um tal de tropismo, ou seja, uma inclinação natural para buscar o sol. Então as plantas, elas, pela sua própria natureza, ela vai tentando encontrar uma brechazinha onde tiver um raio de sol, ela vai estendendo o seu rostinho para poder se voltar para o sol. É uma questão natural, né? E por quê? Porque é da sua própria natureza buscar o sol. Então aí daí vem a ideia da palavra teotropismo, de que o homem, pela sua própria natureza, porque a origem dele é esse um, que é o Cristo, que é a vida, então, pela sua própria natureza, ele quer buscar a Deus. Ele quer buscar a Deus. Então esse homem agora, que quebrou essa unidade, que está perdido, ele tem necessidade de voltar para essa base, voltar para casa. Eu acho muito bonita essa frase, voltar para casa. É a ideia que está lá na parábola do filho pródigo, né? Ele volta para a casa do pai. É também a ideia que o próprio Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas, logo eu vou preparar lugar para vocês na casa do pai. Se ele vai preparar lugar para nós na casa do pai, é porque nós não estamos na casa do pai, estamos fora da casa. Mas é também uma frase de uma música, agora não vou me lembrar se é Adriana Calcanhoto, é alguma coisa assim que fala: estamos indo de volta para casa. Não é Legião Urbana, não. Estamos indo de volta para casa. Cássia Eller. Não, é Cássia Eller. Estamos indo de volta para casa. É Cássia Eller. Mas, independentemente de qualquer coisa, é uma frase bonita, né? Eu gosto dessa frase. Por quê? Porque ela toca no ponto
da angústia do ser humano. O ser humano tem uma angústia, ele tem que voltar para casa. E enquanto ele não voltar para casa, na linguagem de Santo Agostinho, quando ele fala, nosso coração não encontra descanso, ou nosso coração está em agonia, ou está em angústia, enquanto não encontrar descanso em ti. Enquanto o homem não se voltar para essa origem, para o coração, para o seio de Deus, para essa unidade originária, para essa comunhão com a vida, o homem estará em angústia. É um homem agônico, é um homem desesperado, que agora ele vai fazer o quê? Ele vai inventar qualquer coisa para resolver o seu problema. É daí que surgem as religiões. O que são as religiões? E todas elas e qualquer uma delas, inclusive o próprio cristianismo, enquanto instituição religiosa, é o homem tentando resolver uma angústia do seu coração, que não se resolve com método, que não se resolve com dogma, que não se resolve com rito, que não se resolve com código de conduta, que não se resolve com jejum, que não se resolve com nada de mecânico que o homem pode fazer com suas próprias mãos. É algo que só pode ser resolvido dentro do homem. O homem está errante, porque essa unidade foi quebrada. E essa unidade originária, que todos procedem de um, que é o Cristo, e tudo existe no um, nele, que é o Cristo, essa unidade foi quebrada dentro do homem, no coração e na consciência do homem. Então agora esse homem, ele está em angústia, porque ele precisa restaurar e reconstituir isso. E então ele agora, como diz o apóstolo Paulo, ele anda como que um cego, procurando essa causa, essa origem, tentando retornar para Deus, tentando encontrar a fonte, tentando encontrar Deus. Então essa é a ideia, o homem precisa reencontrar isso. E na sua busca, porque ele é cego, porque ele é cego, ou porque ele está cego, ele vai criar mecanismos. Daí que no domingo, no sábado, tentam lembrar da mensagem da conferência, nós falamos sobre dogmas, sobre ritos, código de conduta, falamos sobre o homem lá no princípio, na antiguidade, com as suas mitologias. Lembram? O homem na história tentando dar um sentido para a sua vida, tentando dar um sentido à sua existência. A própria forma como o homem se organiza em sociedade, né? Atualmente como nação, os sistemas políticos, sistemas religiosos, isso é tudo o homem tentando resolver a sua vida, dar um sentido, dar um desenho para a sua vida, procurando a melhor vida possível, que resolva o problema da humanidade, mas não resolve. A única coisa que vai resolver é o homem voltar-se definitivamente para essa harmonia. Então, dentro desse quadro, imaginem só esse quadro desse homem desesperado tentando retornar. Esse homem nunca vai conseguir resolver o seu problema. Por quê? Porque ele busca a Deus tateando com as mãos. Ele não vai encontrar. Aí Paulo diz, se bem que não está longe, né? Ele não vai encontrar porque ele está cego, mas está tão perto, porque não é uma coisa que você deva buscar tão longe. Está perto de você. Está perto de você quer dizer, é acessível a qualquer homem, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer que essa palavra que é o Cristo está na sua boca, está no seu coração, não está longe, está em você. Jesus falando dessa busca e de quão perto está, ele diz, olha, o reino de Deus está aí dentro de você. Agora, se está dentro de mim, por que eu não encontro? Ora, porque você está como aquele homem procurando num campo,
Mas quando você entender que esse campo é você próprio, você encontra o tesouro. E no dia que você encontrar, disse Jesus, você dará tudo. Você não vai ficar discutindo mais se crente tem que dar dízimo ou não dar dízimo. Se crente tem que jejuar, o jejum é 24 horas ou é 6 horas, jejum é só de líquido ou só de sólido. A gente tem que congregar no domingo e na quarta ou na terça também. Essas bobagens você fica tentando medir. Quando você entender, a sua vida, toda a sua vida se torna dele, porque você terá encontrado o sentido absoluto da sua existência. Aí o restante é detalhe, não é? Seu trabalho é um detalhe, uma viagem que você faz é um detalhe, a própria reunião aos domingos será um detalhe, porque você vive agora totalmente nele. Tudo fará sentido. Só que esse homem, ele, embora Deus esteja tão perto, ele não encontra em razão da sua cegueira. E o que Deus faz? Deus fala, ele incentiva o homem a faça uma torre que te leve aos céus. É isso que Deus faz? Ele manda dar revelações por escrito para o homem construir a melhor religião que o sirva. Olha o argumento de Paulo em Atos capítulo 17. Leia comigo, vamos encerrar aqui, mas leia esse argumento terrível, 17 e 24. Olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Ou seja, você tem que parar com essa ideia de querer estabelecer uma relação com esse Deus por meio de templos, por meio das suas mãos, daquilo que você faz, que você constrói. Ou seja, a saída para o homem não está naquilo que ele constrói para Deus, nem do que ele faz para Deus. A saída do homem está em encontrar-se com o próprio Deus, Deus enquanto a causa originária de tudo, o sentido da sua existência, e que esse homem agora, ao reencontrar Deus, ele seja reconciliado com Deus e volte à comunhão com Deus, entre em plena comunhão com Deus. Então olha o que diz, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29, sendo pois geração de Deus, até aí, sendo pois geração de Deus, ou seja, o Paulo é claro, né? Se nós somos geração de Deus, nós fomos gerados de Deus, procedemos de Deus. Bem, então em suma, diante desse quadro, o que Deus faz? Imagine só que até esse ponto os homens estão aí desesperados tentando resolver seu problema em relação a Deus. E aí então, o que Deus faz? Ele, enquanto Ele é Deus Altíssimo, Deus é Deus Altíssimo, maravilha, né? É bonito esse nome, o Deus Altíssimo. Vocês acham bonito? Bonito, não é feio. O Deus Eterno, o Eterno, olha como é bonito também, e é verdadeiro, tudo isso é verdadeiro, né? O que mais? Como a gente pode chamá-lo? Aí vai chamar El Shaddai, Yahvé, Javé, Jeová, são muitos os nomes e codinomes e tudo se dá para Deus, mas esse Deus que tem tantos nomes e todos esses nomes, ele fala, eu vou lá. A solução dele para o homem é ir
ao encontro do homem. Esta é a solução. Só que quando ele vem ao nosso encontro, é dito que quem vem é a vida. Poderia ter dito que o Altíssimo veio, estaria de bom tamanho, que Javé veio, que Jeová veio, que o Eterno veio. E se você disser isso, não estará errado. Mas o que João quer traduzir é que quando ele vem como vida, porque ele é a vida. E ele se apresenta como vida e vem na qualidade de vida, porque vida é para ser vivida, é para ser experimentada. Então ele se coloca na qualidade daquilo que deve ser recebido e desfrutado. Ele vem como vida e se mostra ao homem e se revela ao homem para trazê-lo a si, colocando o homem em comunhão com a vida. Ele vem e todo o seu propósito é aproximar o homem que estava distante, torná-lo participante de si mesmo e ter comunhão com esse homem. É o que está em Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos errantes, éramos peregrinos, andávamos distantes. E o que Deus fez? Deus, por meio de Cristo na cruz, ele reuniu todos que estavam distantes, sejam judeus, trouxe, gentios, ele trouxe. E lá em Efésios fala da parede da separação, como que os homens estavam separados de Deus, separados uns dos outros, e Deus reúne todos. É na cruz que Deus reúne a todos, os que quebraram a unidade, os que perderam a comunhão, os que saíram da base do com um. E agora na cruz é dito, lá em Efésios capítulo 2, versículo 16, e agora constituir-se em si mesmo um só corpo com Deus. Quando ele fala que ao trazer o homem para Cristo, em Cristo ele faz dos homens um só corpo, já dá a entender que nós todos participamos de uma única unidade, sim ou não? De uma unidade, não precisa falar única unidade, né? De uma unidade. Mas essa unidade, ela é com Deus também. Deus e nós todos nos tornamos um só corpo com Deus. Não é um corpo aqui que serve a Deus lá. Não, é nós nele. Deus e nós forma uma coisa única. E é nesse lugar, um só corpo com Deus, é que existe o que se chama comunhão. Comunhão. Assim como o seu corpo todo, se é um corpo que está sadio, todo ele e todos os seus membros estão em comunhão. Não tem como você tocar um membro do seu corpo sem que o seu corpo todo participe disso. Então, comunhão não é um status de membresia, não é uma afinidade com um grupo, não é uma afinidade com um dogma. A comunhão, ela se dá em termos de redenção da condição de distanciamento e inimizade dos homens em relação a Deus. Entenderam? A comunhão só acontece quando eu sou resgatado de toda inimizade que há dentro de mim. A comunhão, ela é o resultado da libertação da ilusão, da mentira, do egoísmo. A comunhão, ela é o resultado do lugar onde eu estou e de como esse lugar me afeta diretamente. Se eu estou em Deus e Deus é luz e nele não há treva, então eu estou em luz também, não há trevas em mim.
Porque se há trevas em mim é porque eu não estou na luz, porque Deus é luz e nele não há treva. Então, quando nós falamos de comunhão, estamos falando daquilo que Deus realiza em nós enquanto mudanças, transformação, santificação, novo nascimento, novo coração, nova disposição. Por isso que Paulo vai insistir muito em suas epístolas, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve. Ele está dizendo: olha, nós temos que resolver essas questões. Não basta você ser da igreja enquanto organização, você tem que estar em comunhão com a igreja organismo. Você tem que estar como um membro orgânico no corpo, em comunhão com o corpo, numa relação de amor, de harmonia, de dependência com o todo, com o corpo. É uma questão muito mais do ser do que fazer. E nós queremos sempre fazer as coisas, não é? Já observou? Fazer, e já são 10 horas. Bem, eu não sei se deu para nós compreendermos um pouco sobre comunhão, conceito de comunhão. Mas vamos falar mais, né? Na próxima semana a gente volta aqui, quarta-feira que vem, vamos falando, a gente vai repetindo o que já falamos, a gente fala de outra maneira diferente, vai lendo mais um pouquinho e vamos avançando, e os irmãos vão compreender que toda a epístola vai falar sobre isso, da necessidade que temos de estar em comunhão, e que quando estamos em comunhão nós amamos os irmãos, nós não matamos os irmãos, não falamos mal dos irmãos, nós não ofendemos os irmãos, nós socorremos os irmãos, nós estamos com os irmãos, e todos são os irmãos, e é uma vida mesmo orgânica, de verdade, na luz, andar em Cristo, andar na luz, andar na vida, andar na verdade. É o que a epístola toda vai falar sobre isso, combatendo exatamente a falsa piedade, enquanto a forma meramente mecânica e oblíqua de tentar servir a Deus, tá bom? Então, obrigado por terem vindo, por terem suportado até agora, e só peço que não desistam. Na próxima quarta eu não vou desistir, eu estarei aqui com vocês na próxima quarta-feira.